Está gravando, podem colocar para mim o nome e o número no chat. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de português. Entrou alguma coisa no meu olho. Estou vendo tudo embaçado. Então, oh meu Deus, tá. A gente a semana passada falou sobre variação linguística e sobre as funções da linguagem, né? Sobre variação linguística, quem lembra, resumidamente assim falando, o que foi discutido sobre variação linguística? Alguma coisa que vocês lembram que ficou assim na memória de vocês na aula anterior? Sei que Coisas tipo diferença de linguagem por região. Eu só lembro disso mesmo. Então, a questão dos sotaques, né? Cada sotaque tem a sua característica individual, né? Que mais? Que gíria também. Oi? Acho que gíria também, né? Gíria, sobre O gíria jeito também. que você fala nas causas em certo lugar e o outro, tipo, com os pais de um jeito, com um amigo de outro. Isso, tipo, adequar a situação, Isso, né? isso. A forma de se comunicar. Falamos também que a principal função da linguagem é a comunicação, né? E que a linguagem, ela evolui conforme a sociedade evolui, né? A gente pode perceber que isso pelos textos antigos que a gente lê, porque se o texto é muito antigo, a gente acaba tendo dificuldade de compreender por quê? Porque a linguagem daquela época não é a linguagem de hoje, porque a linguagem ela acompanha a evolução da sociedade, né? Então ela é uma coisa viva, ela vai mudando conforme a sociedade muda, e costumes de antigamente não são os mesmos de agora. A gente pode até perceber aqui no exercício, tem gírias de antigamente e tem as gírias de agora, né? Tanto que as pessoas mais de idade, assim, nossos pais, nossos avós, têm um pouco de dificuldade para compreender as gírias dos jovens, né, atualmente. Então, por conta disso, né, porque a linguagem, ela vai mudando, ela vai evoluindo, ela vai acompanhando a sociedade, certo? E a gente comentou também que, tipo, não existe assim, pela sociolinguística, né, não existe um certo ou errado. Se a principal função da linguagem é a comunicação, então, se ele está falando errado, né, errado entre aspas, mas consegue se comunicar, tudo bem, isso depende muito do meio que ele está, né? Claro que ele precisa se adequar às situações, né? Eu não falo com meu amigo do jeito que eu falaria numa entrevista de emprego ou na frente de um juiz. Então, a linguagem, ela precisa se adequar aos ambientes, né? Mas que eu também não posso fazer um julgamento negativo das pessoas que não falam corretamente, porque elas carregam uma cultura, né? Então, a gente não sabe onde viveu, como aprendeu, né? Então, é necessário evitar alguns tipos de julgamento sem conhecer, assim, por que é que a pessoa se comunica daquela forma. Foi basicamente isso. Vocês lembram? Sim. Lembram? Lembro E ainda. até lá no artigo de opinião que eu peço na atividade, é para falar justamente disso, né? A pergunta é se existe uma única forma de se comunicar, né? Então, lembra daquela discussão que eu falei que existe, né, entre os gramáticos e os linguistas, né? Os gramáticos defendem que só é aceitável a linguagem correta, a linguagem padrão, a culta, né? A formal. E os sociolinguistas, eles defendem essa questão de levar em consideração o que a pessoa viveu e etc. Ok? Que deve sim ser levado em consideração. E lá no artigo vocês precisariam se posicionar diante dessa questão. Voltando aqui Aí nós tínhamos o primeiro exercício, né? Os trechos ao lado retratam a fala de jovens sobre sua própria linguagem. Leia-os atentamente e responda à questão. Então, tem uma questãozinha sobre isso. Alguém pode fazer a leitura dos trechinhos? Para a gente ir para as questões? Dá para ler? Está muito pequeno?
Dá pra ler? Você pode, Letícia, fazer a leitura? Lê os 4? Pode ser. Parça, lá na perifa é a gíria que abre as portas da minha quebrada. Digão, 17 anos. O amarelo. A gente não fala mais chato de galocha, broto, cafona, bicho grilo. Essas gírias eram dos meus avós, de antigamente. Agora falamos crush, chipar, tá pistola e por aí vai. A gíria é um meio muito louco de se comunicar. É show de bola falar de um jeito que, se pá, os profs e meus pais não entendem. Thiago, 14 anos. A gente usa a palavra stalkear, stalker, para descrever quem espiona alguém ou as atividades de uma pessoa pela internet. Stalker é o nome que se dá ao espião, ao perseguidor. Renato, 15 anos. Ok. Tem uma perguntinha aqui que vai... Vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos lá. A partir da leitura dos trechos, assinale as alternativas, né? Então, ou seja, não é só uma, e que pode estar correta, né? Que você considera correta. Então, na fala de Tiago, percebe-se que adultos e jovens usam a língua de forma igual. Então, voltando lá na do Tiago, ó, ele fala assim, ó, a gíria é um meio muito louco de se comunicar. É show de bola. Falar de um jeito que, se pá, os profs e os meus pais não entendem. Então, o Tiago, na fala dele, percebe-se que adultos e jovens usam a língua de forma igual. Os adultos e os jovens, eles falam da mesma forma. É correto afirmar isso? De Não. acordo com a fala dele? Não. Vou aceitar o Richard aqui. Ok. Não, certo? Não é correto. Opa, desculpa. Aqui, ó. Segundo o Renato, stalker é uma gíria antiga, antes mesmo da linguagem da internet. Sobre stalkear, ele fala o seguinte, ó. A gente usa a palavra stalkear, stalker, para descrever quem espiona alguém ou as atividades de uma pessoa pela internet. Stalker é o nome que se dá ao espião. Então, ele deixa claro que surgiu por conta da internet, né? Surgiu com o surgimento da internet, né? É que veio esse termo, né? Então, eu posso afirmar que stalkear e stalker é uma gíria antiga que surgiu antes da linguagem da internet? Ou não? Ela é uma linguagem utilizada mais na internet? O que vocês acham? Cri. O que vocês acham? Stalkear. Não. Não, então. Vocês já ouviram esse termo? Stalkear, sim. É bem recorrente, né? Uhum. É bem atual pra mim, eu acho, né? É bem atual. Então, é que ele deixa claro aqui, ó, que é uma pessoa, alguém ou as atividades de uma pessoa pela internet. Então, se trata de algo, né, pela internet, um espião da internet, então não tem como ter surgido antes, certo? Ok? Ok. Então, não, né? Depois, de acordo com Digão, as gírias que ele utiliza são vocabulários específicos ao lugar ao qual pertence e devem ser utilizadas com adequação. Então, basicamente, será que ele diz que cada um precisa se adequar ao ambiente, né, primeiro, para decidir ali qual linguagem vai usar ou não? Então, lembrando que ele fala o seguinte, ó, quem é a pessoa mesmo? Digão? Digão. É o primeiro. Ó, parça. Parça lá na perifa é a gíria que abre as portas de muita quebrada. Digão. Então, ele vem falar aí da palavra parça, certo? Que parça é a gíria que abre as portas de muita quebrada. Então, a palavra parça, eu posso usar em qualquer lugar? E com qualquer pessoa? Não. Não. Basicamente, ele está dizendo que onde é cabível, onde que é coerente que se use a palavra parça. Na perifa. Na periferia, com os amigos, né?
Eu não posso falar parça no meu emprego ou diante de outras situações mais formais, certo? Então, deixa eu só ver o que tem gente pedindo para entrar. É o Daniel, eu acho. Daniel? Tudo bem? Então, ó, de acordo com o Digão, as gírias que ele utiliza são vocabulários específicos do lugar ao qual pertence e devem ser utilizadas com adequação. Essa eu posso colocar como verdadeira? Eu posso afirmar isso? E eu coloquei. Sim, né? Eu coloquei essa também. Porque porque é isso, né? Tudo bem eu usar parça com os meus amigos, na quebrada e tal. Eu só não posso usar parça em outros ambientes. De repente, com a mãe não seja tão legal, né? Com alguns familiares mais velhos, né? Então, eu preciso dessa adequação, ok? Depois fala aqui, ó. Renan. Então, só que não tem nenhum Renan. Vocês perceberam? Tem nenhum. É isso que eu falei, quer ver? Esses Não dois tem. últimos não tem. Não tem. Não tem Renan. Renan. Depois que eu percebi, gente, desculpa. Então a gente não sabe, porque não tem Renan aqui. Mas a gente vai considerar que essa amarela é a Juliana, porque faz sentido ser a Juliana, tá bom? Então, Juliana fala o seguinte, ó. A gente não fala mais chato de galocha, broto, cafona, bicho grilo. Essas gírias eram dos meus avós, de antigamente. Ou agora falamos crush, chiparta, pistola e por aí vai. Então ela vem falar da diferença das gírias que eram usadas antigamente para as gírias que são usadas agora. Vamos supor que essa seja a Juliana, tá? Peraí que tem quem querendo entrar. Vinícius. Aí vamos lá. A fala da Juliana revela que a língua é um fato social estático, ou seja, que não sofre modificações ao longo do tempo? É? A língua estática? Ela não muda? Não acompanha? Não, Não. Não, né? Então a única que eu posso considerar aqui é a letra C. Concorda? Ok? Porque essa do Renan a gente não sabe. Não tem nenhum Renan ali. E as outras a gente viu que não cabem. Ok? Ok. Certo? E aí, tem também essa conversinha de WhatsApp, ó. Leia a seguir um exemplo de um texto recebido por alguém via o aplicativo de mensagem, chat. Alguém pode fazer a leitura para a gente analisar? Se quiser, eu faço. Pode fazer, por favor. Henrique. Galera, domingo vai ter um churras na minha casa. Quem quiser aparece lá. É só levar bebida e carne. Conto com vocês. Vai ser da hora. Aí tem uma figurinha do Ratatouille falando, aí eu dou valor. É uma típica linguagem de WhatsApp, não é? Sim, sim. Por que eu considero que é típica de WhatsApp, essa linguagem que ele está usando? Churras, Churras, Da hora. da hora. A figurinha também. a figurinha, o vocês de forma abreviada, né? Sim, sim. Então, assim, é uma linguagem que eu posso usar no WhatsApp tranquilamente, não vai ter censura nenhuma, por eu abreviar palavras, ou por eu usar gírias, dependendo, claro, de com quem que eu estou falando, né? Mas é uma linguagem que não caberia em outros espaços, e é isso que a gente tem que ter a noção, ok? Então, Sim. pergunta o seguinte: o padrão de linguagem usado no texto sugere que a pessoa que enviou a mensagem ela é contrária ao uso de expressões populares? Ela não utiliza expressões populares? Ela é contrária a isso? Eu posso afirmar isso? Acho que tem algum. Não. Por que não? É porque ela usa expressões populares. Sim, ele está usando, né? Churras, da hora. Da hora. Então, ele não é contrário, né? Uma vez que ele está também usando, né? Então, ele não é contrário. Exata quanto à pronúncia das palavras, ele escreve ele é exato quanto à pronúncia?
Não. Não, churrasco, não, então não. Não, não é a pronúncia exata. Até o fato de abreviar a palavra vocês, né? Então. Então, não, ele não é exato a questão da pronúncia. Ele a pessoa é ajustada a situações informais? Ele Sim, está ali sim. ajustado? Tá. Sim, porque, como a gente falou, não tem problema eu usar esse tipo de linguagem no WhatsApp com os meus amigos. Então, ele está ajustado a uma situação informal. Não tem problema ele falar desse jeito, né? Ou ele é rigorosa na precisão vocabular. Ele é rigoroso na precisão vocabular? É ou não é? Não, nem um Não, pouco. nem um pouco. Então, a correta seria a letra C. A pessoa é ajustada a situações informais da linguagem, ok? Luara. Quem é Luara? Não faço a mínima ideia. Eu acho que é a conta que a Ingrid entra. É a Ingrid que entrou? Não sei. Coloca para mim, por favor, o nome no chat. Quem entrou agora? Mesmo. Tudo bem, Ingrid? Ela tá com o microfone desligado, mas tudo bem. Então, continuando. Tudo pronto. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Então, aqui, ó. Ok, tudo bem até aqui? Tranquilo. Certo. Então, agora vamos falar um pouco das funções da linguagem, tá? Lembra da explicação que eu dei para vocês sobre as funções da linguagem? Linguagem referencial, linguagem enfática, emotiva, linguagem poética e metalinguística? Vocês lembram dessas 5? Nós falamos disso na última aula. Cada uma tem a sua característica. É importante saber, tá? Da característica dessas 5 funções. Quem pode fazer a leitura desses 2 textinhos para a gente definir qual é a função da linguagem que está presente aqui? Eu posso, prof. Então, ok. Texto 1. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado. É muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Ok. Você pode ler o 2 também? Sim. Ser gaga não é viver apenas no... É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver são entrevados. É sorrir interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior do que a arcada. Ok. Só é gaga ali. Tipo, gaga, vocês sabem, né? Tipo, o que seria gaga? Ele tenta explicar, né? Mas é aquela pessoa que já tá mais idosa, não lembra de muita coisa, né? Aí na gíria a gente fala que é gaga. Certo? E então, se a gente for falar assim das funções da linguagem, qual caberia aí nesses 2 textos? Porque o que a gente percebe? É a tentativa de explicar determinadas palavras, não é? Primeiro ele tenta explicar o que é brotinho. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado, é muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens, rir interminavelmente das mulheres, rir como se o ridículo tal. E depois ele faz a tentativa de explicar o que é gaga. Ser gaga não é viver apenas dos idos no passado, é muito mais. É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver estão enterrados, e por aí vai. Então, quando eu tenho, assim, a tentativa de explicar uma palavra, né, que função da linguagem está presente aí? Quem lembra? Alô, tá me ouvindo? Sim, sim. Eu chuto que é metafísica, eu posso estar errado, mas eu acho que era aquela que, tipo, que o autor explica a obra no meio da obra, era um lance assim. Isso, mas é metalinguagem.
metafísica, não. Falei errado. Metalinguística. Ou metalinguagem ou metalinguística, que é exatamente a tentativa de explicar o código pelo próprio código. Como é que é isso? Ele está tentando explicar algo dentro da língua portuguesa, utilizando a própria língua portuguesa. Então, isso é explicar o código pelo código, tá? Então, ó, brotinho é uma palavra que está, né, que é do nosso idioma, e ele usa o próprio idioma para tentar explicar. É exatamente o que os dicionários fazem, né? Mas aqui ele tenta explicar de uma forma mais humorada. Mas é a metalinguagem, sim, que é a tentativa de explicar. Então, das alternativas, ó, o texto 1 e 2 utilizam os mesmos recursos expressivos para definir as fases da vida de uma pessoa. Tal afirmação é confirmada pelo uso de expressões coloquiais com significados semelhantes. Tem lá expressões coloquiais, ou seja, linguagem informal, com significados semelhantes. Brotinho significaria basicamente a mesma coisa que gaga? Sim ou não? Não. Não. Afirmações enfáticas no aspecto contraditório da vida dos seres humanos? Não. Tem até, tipo, um pouco de contradição se você comparar os dois, mas acho que não. Vamos ver se outras cabem melhor, então. Recursos específicos de textos escritos em linguagem formal. Tem recursos específicos de textos escritos em linguagem formal? Eu acho que não. É porque Não. brotinho e gagá não são palavras formais, né? São palavras informais, certo? E termos denotativos que se realizam com sentido objetivo. Termos denotativos é quando é o contrário de conotativo. Conotativo é o sentido figurado. Denotativo é quando aquilo significa exatamente aquilo, né? Quando eu levo aquilo ao pé da letra. Significa somente aquilo, não tem outro significado. Nada figurado. Seria? Ou metalinguagem, que explica com humor o sentido das palavras. Qual faz mais sentido? Aê, Eu acho que é. Qual que é a última? Ô, prof, qual questão que é essa? 3? Essa é a terceira, sim. É a terceira, Valeu. de acordo com o formulário é. Tudo bem aqui, então? Tranquilo. Faz mais sentido. É a letra E, que é a metalinguagem, a tentativa de explicar. E eu acho que está claro, né, pelo texto, que ele tenta explicar. Então, sempre que vocês perceberem que ele está tentando explicar uma palavra, ou tentando explicar uma expressão ou algo, ele está fazendo uso da metalinguagem. Ok? Ok. Certo? Então, tá. E aí tem a última aqui das funções da linguagem, né? Vamos tentar fazer as combinações. Que aqui eu acho que clareia melhor a mente de vocês. Pensar nessa questão, né? Então, vamos lá. Primeiro, ênfase no emissor, primeira pessoa, e na expressão direta de suas emoções e atitudes. Qual função da linguagem que se encaixa nisso? A ênfase é no emissor, geralmente está em primeira pessoa, e na expressão direta das emoções e nas atitudes. Qual é a função de linguagem que preza mais para essa questão das emoções, assim? Qual seria? Eu tô em dúvida das 6, das 5. Oi? Das 6 ou das 5, eu tô meio em dúvida, não sei. Eu coloquei que metalinguística é 5, porque quando fala de código, geralmente é. Mas e essa primeira aqui? Qual é a função da linguagem que lida com as emoções? Ah, tá, é Emotiva. Emotiva, né? Sem Achava que segredo. tava perguntando da metalinguística, professora, perdão. Não. Quando você percebe que o emissor ele está falando dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, a função é emotiva, sem segredo nenhum, ok?
Então, A1. Na 2, evidencia o assunto, o objeto, os fatos e os juízos. É a linguagem da comunicação. Qual linguagem que é essa? Que é uma linguagem direta, serve para informar aquele fato e ponto, sem juízo de valor, sem dar opinião, sem nada, só comentar ali o que aconteceu. Qual é essa função? Eu coloquei que era referencial, acho. É referencial, exatamente. A função referencial, ela tem essa função, né? Geralmente ela está em notícias, lembra que a gente comentou? Ela só passa a informação de uma forma objetiva, nada mais. Aí a gente chama de função referencial. Ok? Depois, qual é a figura de linguagem que busca... Figura de linguagem não, desculpa. Função da linguagem que busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Alô, você tá aí? Qual que faz esse apelo para... Não, desculpa, não é. Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Que apela para você ou comprar um produto, ou realizar determinada atividade. Qual função é essa? Eu acho que é o conativa. É a conativa, conotativa. É isso, mano. Geralmente está presente em propagandas, né? Beba Coca-Cola. Função conativa, tá ordenando o que você deve fazer, certo? Conativa. Ou apelativa, né? Ela tem esses dois nomes. Ou eu chamo de conativa, ou eu chamo de apelativa, ok? Ok. Certo? A4, ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão com os falantes. Quando você está no telefone, geralmente existe essa tentativa de, como você não está vendo a pessoa, você precisa garantir que ela está ali. Então, geralmente você fica, alô, você está aí? Está me ouvindo? Né? Ou até esse né? É para criar uma certa ligação com o receptor, né? Qual é essa função? Afática? É a fática, exatamente. Então, aqui, número 4. 5. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. Qual que é? Tradução Metalinguística. Metalinguística? A metalinguística, que a gente acabou de ver. Tentativa de explicar o código pelo código. Certo? E a última, voltada para o processo de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Então, é toda aquela coisa que a gente já viu sobre poema e poesia, sobre aquela questão de dar valor à estrutura. Lembra? Lembro. Então, qual que é essa função? É a função... É a única que sobrou, né? A poética. Poética. Ok? Então, essa sequência seria correta. E lá no enunciado, no formulário, se eu não me engano, era a alternativa C, que tinha essa ordem. Vocês lembram? É essa mesmo. Essa? Ok. Então, é isso. Sim. Alguém ficou com dúvida? Aqui? Não. Não. Aí tem essa não era a última não, desculpa, mas tem ainda essa, que é de um poeminha do Carlos Drummond, também, né? Pra gente... Tem uma questãozinha também. Quem pode fazer leitura do poema? Posso ler? Aula de português. Pode ler, então, Letícia, por favor. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem, na superfície estrelada das letras, sabe lá o que ela quer dizer. Não, pera, era uma pergunta. Sabe lá o que ela quer dizer? Não consigo mais ler. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática esquáticas atropelam-se, aturdem-se, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia pra ir lá fora, em que levava e dava pontapé
A língua, em breve entrecortada, do namoro com a prima. O português são dois. O outro, mistério. Carlos Drummond de Andrade. Qual é o assunto desse poema? Tá falando sobre o quê? Qual seria o assunto? Ele fala da linguagem, certo? Mas o que especificamente sobre a linguagem? Formal e informal? Por que você chegou a essa conclusão? Qual o verso te deixa claro isso? Posso falar? Pode falar, dá pra falar que eu ia estar procurando aqui certinho. Eu acho que é que eu acabei esquecendo um pouquinho do poema. Quando eu fui fazer o formulário, aí eu fiz, aí depois que eu terminei a lição, eu fui pesquisar. Eu lembro que eu fui pesquisar sobre, eu acabei esquecendo, mas acho que eu lembro um pouquinho. Pelo que parece, quando fala já esqueci a língua em que comia, é sobre ele ter uma linguagem informal e por conta dessa questão da formalidade, ele deixar aquilo para ele tipo, abdicar daquilo para poder fazer parte disso. Por isso que ele fala, eu esqueci da língua que falava, nananana. Pelo menos eu interpretei na primeira vez também por conta dessa parte. Sim, que é a questão que a gente já vem discutindo, de estar sempre se adequando às situações, né? E dali percebendo qual linguagem é coerente usar ali ou não. Tanto é que ele fala, o português são dois. Então, por que ele fala que o português são dois? Existem duas situações, as situações formais de comunicação e as situações informais. E cabe a você decidir quando pode usá-las ou quando deve usá-las. É basicamente isso. Ok? Ok. Alguém tem outra ideia? Não? E aí, explorando a função emotiva da linguagem, ele já diz que está explorando a função emotiva, porque os sentimentos dele vêm à tona no poema. Então, a função emotiva, certo? O poeta expressa o contraste entre marcas de variação e de uso da linguagem em. Então, ele se refere aqui a situações formais e informais, diferentes regiões do país, escolas literárias distintas, textos técnicos e poéticos, diferentes épocas. Qual faz mais sentido aqui? Né? Situações, ele está tratando, né, de situações formais e informais da linguagem. Ok? Quando ele diz que português são dois, né? São dois. Tem o português formal e o informal. E que aí ele fala que o professor é dele, é que sabe desmistificar as coisas, etc. Ele vem falando disso. Ok? Certo? Uhum. Alguém tem alguma dúvida sobre essa? Porque, diferentes regiões do país ele não fala nada sobre regiões, não fala sobre escolas literárias, não fala sobre textos técnicos e poéticos e também não fala sobre diferentes épocas, né? Ele só cita mesmo a questão das situações formais e informais. Tá implícito, mas eu acho que dá para perceber. O que vocês acham? Eu coloquei A, prof. Ok. Então, certo. E aí, a gente vai falar, para finalizar esse assunto, né, sobre o artigo de opinião. Então, o que é um artigo de opinião? Eu vou lendo e vocês falam se é ou não. Isso de acordo com características que a gente já viu sobre o artigo de opinião, né? Então, o artigo de opinião é o gênero textual em que o autor se mantém neutro e por essa razão não é escrito em primeira pessoa. Errado. No artigo de opinião, ele se mantém neutro? Errado. No artigo de opinião, ele tem que dar uma posição sobre tal coisa, a opinião dele. Artigo de opinião, né? Tipo, ele tem que dar opinião. E aí depois ele fala alguma solução pra dar certo. Ele tem que colocar argumento que fortaleça a opinião dele. Sim, então ele não é neutro. Se precisa de opinião, não tem como ser neutro, ok? Certo? Depois B, um texto argumentativo, artigo de opinião é um texto argumentativo que traz em seu conteúdo tomada de posição e argumentações
de o porquê os leitores devem concordar com o autor. Faz sentido isso aqui? Faz. Por quê? Porque é exatamente isso, né? É um texto argumentativo e você tem que tomar uma posição e tem que convencer o leitor, né? E para isso serve a argumentação, né? Para convencer o outro de que a sua opinião é válida, né? Fazer o outro concordar com você. Para isso que servem os argumentos. Então, ok. É um texto que circula em jornais e revistas, escrito por um especialista ou não, que se posiciona diante de alguma questão polêmica. Faz sentido? Não, né? É porque eu acho que, tipo, na questão do artigo de opinião, nem sempre precisa ser uma questão polêmica. Isso é mais para algo dissertativo mesmo. Tipo, por exemplo, o nosso próprio artigo de opinião foi sobre um assunto específico, mas, no entanto, não polêmico. Na verdade, para ser artigo de opinião, eu preciso partir de uma questão polêmica. Polêmica ou subjacente, né? Polêmica e subjacente está ali na linha tênue, né? Porque se você precisa se posicionar, é porque é polêmico. Pode ser pode ser que não seja tão polêmico, mas causa polêmica, né? Porque, por exemplo, o artigo que vocês acabaram de produzir para mim é polêmico. Talvez não tão polêmico no mundo que vocês vivem ou que estão acostumados a ver, mas no mundo de especialistas da gramática e da língua, é bem polêmico, sim. Você definir se se existe uma ou não forma de tratar a linguagem como correta, né? Então, geralmente parte, sim, de uma situação polêmica. Se não for polêmica, é quase impossível você conseguir escrever sobre, né? Porque daí você não consegue se posicionar, se não for tão polêmico. Polêmica no sentido de que causa discussão. Você entende, Daniel? Não que polêmica que sei lá, que está em todos os lugares, todo mundo está falando disso. Geralmente eu enxergo a palavra polêmica nesse sentido, né? Nossa, está polêmica, todo mundo está discutindo sobre isso. Não, mas se causa discussão, se gera discussão, eu já posso considerar polêmico, certo? Então, é um texto que circula em jornais e revistas. Jornais eu não sei se circula, eu acho, mas revistas sim, né? Mas vamos supor que houve uma época em que textos argumentativos circulavam em jornais, acho difícil, mas revistas escritas por um especialista ou não, você precisa ser especialista para escrever um artigo de opinião? Não. Você pode ser qualquer pessoa, você pode escrever um artigo. Se posiciona diante de alguma questão polêmica, então eu poderia considerar também. Lembrando que não tinha só uma correta, tá bom? Você podia assinalar mais do que uma. Essa eu não assinalei, professora, eu não coloquei, não. Não, tudo bem. É um gênero textual em que não há estruturação básica a ser seguida? É um gênero que não tem estrutura? Erradíssimo, né? Não, porque ele tem estrutura, né? Tese, argumentação, conclusão, ok? Introdução, claro, no início. Uma produção textual em que a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos disseminados pelos meios de comunicação e que geralmente abordam temas da atualidade? O que vocês acham? A argumentação é o principal recurso? Uhum. Sim, porque se é a argumentação que vai validar o seu texto ou não, né? Vai tornar o seu texto válido ou não. E que geralmente abordam temas da atualidade, não é que sempre aborda, mas geralmente aborda? Sim, pode ser. Eu posso colocar também. Um gênero textual em que não é obrigatória a colocação de um título? Não é obrigatório um título? Tá errado. Vocês acham? É obrigatório um título, sim, tá? Que fique claro isso. Geralmente, as pessoas têm problemas com isso. A gente coloca a questão polêmica lá e acha que essa questão é o título, ou deve ser o seu título. E não é. O título é da sua criação e faz parte da produção textual também. Ok? Uma produção textual que o escritor não deve utilizar informações de terceiros. Não posso usar informações de terceiros para o meu
Posso usar informações de terceiros ou não posso? Pode, Pode, né? Porque você faz uma pesquisa. para fortalecer o argumento, né? Para fortalecer meu argumento, isso é válido. Então, não. Um texto em que podemos encontrar críticas, posicionamentos favoráveis ou não, mas sem a utilização de ironia? Professora, O que vocês acham? professora, Oi? o meu formulário não tinha H, nem I, nem J, só ia até a G. Sério? E o dos outros? Sério. O meu também eu acho que era isso mesmo. O meu também, Ixi, então eu até gente. esqueci. Aqui tá Ai, assim, desculpa. ó. Tá, não tem problema, não. Tá bom? Depois eu vejo. Mas vamos fazer juntos aqui agora. Vocês acham que no artigo de opinião é conveniente ironia? O que vocês acham? Pode ter, não pode? Bom, pra mim, na minha opinião, não. Acho que é meio Não, mentira, perigoso. você pode retratar alguma coisa, tipo, falar de uma coisa com um tom de ironia. Pra mim, eu acho de boa, mas pode cair mal, dependendo. Pode dar errado, tipo. Pode dar errado. Tem que ter muito domínio daquilo que você está fazendo, né? Para colocar a ironia ali no lugar certo, né? E para não causar, sei lá, uma ambiguidade, né? Ou duplo sentido em alguma coisa, ou que as pessoas não te interpretem de outra forma. Mas não é proibido, né? Existem vários artigos de opinião, principalmente se a pessoa for especialista no assunto, usam ironia sem problema. Não é proibido, né? Se você não tem muito domínio daquilo que você está falando, é bom que não use, mas não é proibido, né? Não tem nada dizendo que é proibido usar ironia durante a escrita de um artigo de opinião, ok? Então, a gente pode deixar sem marcar. Depois, um texto em que podem ser observadas as presenças de citações intertextuais, provérbios, alusões históricas, entre outras. Pode ter citação? Pode. Citações? Pode, ok. Dá para ter. É um gênero textual em que invariavelmente, presta atenção nessa palavra, invariavelmente deve-se apresentar uma proposta de intervenção. Lembra que a gente comenta que lá na conclusão necessita de uma proposta de intervenção para atingir a proposta do Enem em específico, certo? Mas é só dessa forma que eu posso fazer uma conclusão dentro de um artigo de opinião? Porque quando eu falo invariavelmente, é porque eu não posso fazer de outro jeito. E aí? Então tá errado, porque você, tipo assim, creio eu que você pode concluir uma coisa sem dar a solução pra ela. Tipo, você dá um artigo de opinião falando sobre que o governo do Brasil é corrupto. E aí você conclui que devido a alguma coisa, você dá um motivo por ele ser corrupto. Talvez seria isso? Na verdade, tem duas formas de fazer a conclusão. Se eu estiver escrevendo uma redação para o Enem, eu preciso colocar a proposta de intervenção, tá? Porque é um rigor deles, assim. Eles exigem isso mesmo, tá bom? Mas em outros artigos de opinião, não necessariamente eu preciso colocar uma proposta. Existem outras formas de concluir também, como, por exemplo, enfatizar sua tese lá no final, fazer o leitor refletir sobre o assunto, sabe? E não necessariamente dar essa proposta. Mas quando você estiver escrevendo para o Enem, você precisa fazer isso. Ok? Ok. Então, não é que é obrigado. Geralmente é isso que se faz, tá? Mas não é a única forma de concluir, ok? Ok. Certo? Por exemplo, nesse artigo que eu pedi para que vocês fizessem, eu acho bem difícil dar uma proposta de intervenção. Eu não sei o que vocês escreveram, mas eu não li ainda. Mas eu acho difícil. Como é que você vai... Que proposta de intervenção vai ser feita? Não sei, vai criar uma lei? Eu dei uma proposta de intervenção. Eu posso ter até entrado errado no tema, porque, tipo assim, eu tentei meio que um desafio comigo ontem, porque, tipo assim, eu sei que todo mundo ia falar que, tipo, a linguagem, de acordo com que você entenda, pode, né? Eu meio que eu entrei num tema onde falando que é errado,
por conta, tipo assim, eu falei da linguagem entrando no termo profissional, sabe? Sim, sim. E aí eu, tipo, meio que fui contra isso. Fui, tipo, a favor de que você tem que falar correto, tem que falar correto, tem que falar correto. Mas aí qual foi a proposta de intervenção? Prender quem não fala correto? Não, foi o governo estabelecer programas ajudando as pessoas que falam errado. Ok, bacana. Uhum. Sim. Proposta de conscientização, assim. Programas Isso, de isso, isso, conscientização. isso, isso, isso. E de ensino. Legal. Ok, beleza. Não, tá certo, tá ok. Agora, alguém tem alguma dúvida quanto a esses assuntos que a gente acabou de tratar? Sobre variação da linguagem, funções da linguagem, sobre artigo de opinião? Alguém Não, tem eu tô alguma coisa? tranquilo. Posso passar para o próximo assunto? Que a gente Pode vai ser. falar de literatura de cordel agora, que é bem legal. Alguém já ouviu falar de literatura de cordel? Ou imagina alguma coisa quando ouve falar? Quando fala de literatura de cordel, vocês pensam em quê? Eu sei, professora, porque, tipo assim, eu na minha antiga escola, eu era o clube de leitura, né? E a gente se aprofundou muito no cordel. Tipo, eu conheci até um autor. Ele veio aqui em São Paulo, a gente conheceu ele, Moreira de Acopiara, não sei se a senhora conhece. Não, mas legal. Ele veio e a gente, tipo, conversou com ele. Cordel é aqueles livrinhos que são bem pequenininhos, que ficam num varalzinho, tipo. Isso, exatamente. Alguém pensa em alguma coisa? O que vocês pensam quando falam de literatura de cordel? O que você acha, Letícia? É uma literatura nordestina e, tipo, a escrita ela é meio com ritmo. Uhum, Parece meio, tipo, um texto cantado, assim. exatamente. Geralmente fala de, tipo, seca. Tem bastante sobre. Como é o nome? Que era os negócios de lampião lá. Eu não lembro o nome agora a palavra. Cangaceiro. Cangaço. Cangaceiros, Fala muito de cangaço também. Uhum. Você Então, pode pensar até no repente, né? uhum. É que tem uma diferença entre o repente e a literatura de cordel. É parecido. Só que o repente, ele como que eu falo? Cantado, né? Não, ele é improvisado. De repente é improvisado. Você tá ali, você improvisa. A literatura de cordel, não, ela precisa ser elaborada antes, né? Porque tem toda aquela questão da rima, até da metrificação dos versos, que a gente vai tratar disso hoje também. Mas ela é mais elaborada. Então, assim, não é uma literatura improvisada que eu faço na hora. Não, eu preciso programar no papel antes. Claro que é uma literatura que tem uma função oral muito grande, porque ela é feita para ser falada, né? Para ter esse ritmo para fala e tal. Mas ela diferencia-se do repente, porque o repente é improvisado. E a literatura de cordel, não. Ok? Eu coloquei aqui algumas características para a gente dar uma olhadinha. Ó, literatura de cordel, histórias rimadas impressas em folhetos. Então, que nem Moisés falou, são os folhetinhos bem pequenininhos que ficam penduradinhos assim com o pregador. Por isso que é literatura de cordel, né? Porque por causa da palavra corda ou cordão, né? Que eles para vender, eles penduravam desse jeito. Mas eu tenho imagens para mostrar para vocês vão ver como é que é. Então, assim, apesar de ser uma literatura bem típica do Nordeste, ela teve início em Portugal, né? E até então as histórias eram repassadas somente por meio da oralidade. Então, nem sempre as histórias eram para ler, né? Teve uma época, né, lá no século XIV, que a literatura era mais para ser falada, as pessoas escreviam para ler, para recitar, né? E essa que é a ideia da literatura de cordel, se escreve para que seja recitado, né? Precisa de um ouvinte, porque tem textos que precisa de um leitor, e tem textos que precisa de ouvinte, né? É diferente um ouvinte de um leitor, né? O texto para um leitor eu escrevo, ele lê, mas agora um texto para um ouvinte eu escrevo para que esse texto seja falado em voz alta, para que a pessoa possa ouvir. Tem essa característica, que é bem forte, e a questão da oralidade. Ilustração em xilogravuras, depois eu vou mostrar para vocês o que é xilogravura. Vocês sabem o que é? Ou já viram esse método de impressão? Xilogravura? Xilogravura não é nessas pinturinhas que estão aí bem no canto inferior direito, professora?
Geralmente é em madeira. Ó. Nesse método, o que se deseja colocar no papel é entalhado na madeira, que então molhada em alguma tinta pressionada contra o papel. Você faz o molde na madeira, aí pinta, né, com alguma tinta e depois coloca no papel. Isso é estilogravura. E aí sai Eu sei o que é isso, Bruno. Eu já fiz estilogravura na borracha. É? Sim, no mesmo projeto de cordel que a gente fez nesse clube de leitura, a gente fez estilogravura na borracha. É uma característica do cordel também. Os folhetinhos, né, eram feitos com as imagens, eram por estilogravura. Bem tradicionalzinho, assim. Questão de temática, geralmente fala de lenda, religiosidade, fatos históricos, cotidiano e a vida do povo sertanejo. Então, fala-se muito da vida do povo lá do Nordeste também, fala de assuntos do cotidiano, fatos históricos, que nem a Letícia falou, né? A história de Lampião, Maria Bonita, os cangaceiros, também são retratados nesse tipo de literatura, né? E uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção é na questão da poética. Por quê? A estrutura é rimada e pré-estabelecida, ritmo e métrica para deixar a citação mais interessante. Então, essa questão de estética, sabe tudo que o modernismo largou, assim, que a gente já havia conversado, que tinha no parnasianismo, e que depois o modernismo foi contra, a questão da estrutura, da rima, de contar os versos daquela... contar as sílabas daquele verso e ser tudo igualzinho, tudo pré-estabelecido. Vocês lembram disso? Que era uma característica muito forte no parnasianismo. Vocês lembram? Gente, vocês estão aí ainda? Sim, eu lembro. Provavelmente lembra. Tá. Então, a literatura de cordel tem isso. Tem essa questão de ter um certo esquema de rima e a metrificação nos versos. Então, como é que eram classificados? Ó, aí a gente tinha a redondilha maior, que é quando os versos tinham 7 sílabas poéticas, e eu vou ensinar vocês a fazerem a escansão desses versos hoje, tá? A redondilha menor, quando os versos tinham 5 sílabas, e os decassílabos, que é quando os versos tinham 10 sílabas poéticas, né? Essas eram as... É claro que tinha com 8 também, com 6, só que as mais utilizadas eram essas, tá bom? Mas, por exemplo, se eu for escrever, se meu primeiro verso tiver 5 sílabas poéticas, todos os outros têm que ter, porque tem que ter essa concordância, ok? Alguma dúvida sobre essas características? Não. Eu coloquei algumas imagens aqui, ó, para vocês verem como é que era. Dá para ver aí, ó, os folhetinhos pendurados? Dá para ver? Dá sim. Que eram vendidos em feiras. Hoje é vendido em feira também, só que não em feira comum, dessas que vende fruta, carne, etc. Feira literária, eu ainda encontro literatura de cordel. Mas antigamente, e principalmente lá no Nordeste, era na feira normal, assim, com comida e tal. Aí tinha a barraquinha de cordel também, que eles produziam e colocavam dessa forma para vender. E coloquei alguns exemplos aqui, ó. Joel e o boi mandingueiro. Ó, a imagem você pode perceber que é estilogravura. Tá vendo aqui, ó? A falta que você faz também. Literatura de cordel. Coloquei uns folhetinhos aqui para vocês verem. Vamos ver que funciona. E tem um cordel falando da literatura de cordel. A gente tem aqui uma metalinguagem, né? Vamos dizer assim. Mas diz o seguinte, ó, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Vocês percebem que fizeram um cordel para falar da literatura de cordel, né? E a estilogravura aqui embaixo. Então, aqui ele tenta explicar o que é a literatura de cordel por meio da própria literatura de cordel. E aí eu consigo chamar isso de metalinguagem também. Metalinguística. Ok? Ó, eu vejo esquema de rima aqui. Tem esquema de rima? Ou não? Dá uma olhadinha. Vendidos com tecidos. Tem algum esquema de rima. Acontecido, desassistido. Tem. Isso. Tem um esquema de rima. E se eu for contar a quantidade de sílabas que tem, eu vou perceber que elas são iguais. Ok? Aí eu coloquei para vocês darem uma olhada.
Deu para entender basicamente quais eram as características? Sim. Sim. Aí eu trouxe para vocês tomara que esteja aqui. Um videozinho de 3 minutos, mas bem forte mesmo, tipo, bem cordel mesmo. É que tem um romance do José Lins do Rego que chama Menino de Engenho. É um romance, tá? Ele é modernista também, ele escreveu ali junto com Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, tá? É da fase modernista. Mas aí fizeram um cordel, meio que resumindo essa obra dele, ficou bem, bem legalzinho, bem cordel mesmo. E eu quero apresentar para vocês verem como é forte essa questão da oralidade na literatura de cordel. Ok? Posso passar para vocês? Pode sim, prof. Aí eu vou começar, vocês me falam se tá ok o áudio, por favor. Tá bom. Ok? Tá tranquilo, prof. Ah, Todo- Tá Todo mundo- tranquilo, professora. Então tá bom, vou passar para vocês. Presta bastante atenção que a gente vai conversar sobre esse poema, tá bom? Tá. Devia eu ter mais ou menos uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu, quando em meu quarto eu dormia, me acordei com um barulho que na casa toda havia. Gente que eu não conhecia, a casa tinha invadido. No quarto em que pai dormia, eu vi mãe corpo estendido e feito um louco meu pai por cima dela caído. A casa cheia de gente, da cozinha até a sala. E quando eu entrei no quarto, com o que vi, perdi a fala, minha mãe banhada em sangue, e corri para beijá-la. Alguém, contudo, o meu braço, com força segurou bem, chorei e quis me livrar, mas nisso chegou alguém que disse, só fica aqui a polícia e mais ninguém. Me levaram lá para dentro da casa e ouvi dizer, alguém, que grande loucura o doutor pôde fazer, matar a dona Clarice. Ninguém sabia por quê. De beijar a mãe eu sentia vontade desesperada. Contudo, via que a porta do quarto estava fechada. Me disseram, lá tem gente que está sendo interrogada. À tarde o criado leu para a gente da cozinha os jornais com o retrato que de pai e de mãe tinha. Pareceu-me ser história que de muito longe vinha. Porém, quando vi a foto na página de um dos jornais da minha mãe estendida, eu caía em pranto, em ais. Me levaram para a praça para não pensar nisso mais. Até o cair da tarde brinquei com mais de um guri. Porém a falta de mãe que de verdade eu senti, quando eu mais me lembrei dela, foi na hora de dormir. A casa toda vazia e o quarto de mãe fechado. Nessa noite o sono a vi, demorou muito, um bocado, e agarrada ao travesseiro, chorei um choro abafado. Ai, ai. Tite. E aí, gente? O que vocês acharam? Ô, professora, só uma pergunta. Foi o pai dele que matou a mãe? Foi. Ah. É bem triste, né? Sim. Muito. Mas vocês prestaram atenção na forma como isso foi recitado? Vocês percebem que foi... Rima. Oi? Bastante rima. Tem todo um esquema de rima, né? Tudo que ele fala rima, né? E tá contando uma história. O que ele tá abordando? Tá abordando um problema doméstico, né? Sei lá, não é o único caso. Pode se dizer que é uma história do cotidiano, assim,
uma fatalidade que aconteceu. Essa é a temática, né? Com a mãe e tal. Eu achei bem forte e eu preparei um Mentimeter para vocês colocarem lá para mim quais foram os sentimentos e as sensações que vieram à tona enquanto ouvia essa recitação. Porque, lembra que a gente comentou que a literatura, ela tem esse poder, né, de causar no ouvinte, nesse caso ouvinte, né, alguma sensação, algum sentimento, alguma coisa veio à tona enquanto você ouvia, certo? E aí eu queria que vocês apontassem 3 palavras, assim, para resumir o que vocês sentiram, as sensações que vieram à tona, com 3 palavras, pode ser? E aí a gente monta aquela árvore de palavras para a gente ver o que a maioria sentiu ou entendeu, ok? Ok. Eu posso mandar no grupo de vocês? Dá pra mandar aqui no chat, professora. Mas eu acho que no grupo é melhor, porque aí você só clica e já abre. Pode ser? Quem Pode tá ser, com pode. o celular aí? Pode ser no grupo? Vamos tentar. Qualquer coisa eu mando no chat também, não tem problema. É que no chat você tem que copiar. Oi? Eu tô sem celular. Ah, tá. Então eu vou mandar no... Só um pouquinho. Vou mandar no chat também. No chat todo mundo consegue acessar ou quer que eu mande no grupo também? No chat eu consigo acessar de boa. Peraí, deixa eu ver se estou mandando a apresentação certa. Calma aí. Que eu tenho 2 apresentações. Essa é a primeira mesmo. Tá certo. Acho que dá para clicar no link pelo chat, né? Vê aí se todo mundo consegue. Eu vou abrir o microfone, professora, pra falar por aí. Sim, tá, dá pra entrar. Tá. Coloquem as palavras, então, a gente vai acompanhando a formação dessa palavra aqui. Vocês estão vendo na tela? Tô vendo, vou colocar. Quem não estiver conseguindo, me fala, que eu mando no grupo, tá bom? Vocês estão conseguindo ver as palavras que já estão sendo colocadas? Tô colocando ainda. Mas na minha tela consegue ver? É que você não dá, né? Não, ainda não. É que eu tô no celular. Ok. Zero dois cinco três nove zero seis. Não sei. Ó, já temos tristeza, bastante tristeza, compaixão, impacto, angústia, bad, susto, espanto, emoção, questionamentos, relações ao cotidiano, pena, curiosidade, vazio, espanto, dó. Mas tristeza, acho que é a palavra do momento, né? Sim, sim. Vazio. Todo mundo colocou e ainda tem alguém colocando as palavras? Eu já coloquei, já. Será que já deu para todo mundo colocar? Tem alguém ainda escrevendo? Os Daniels, já? Já coloquei, já. Ingrid, Maria Fernanda, Já. Maria, Liliane, Gabriel, já? Já. Já fiz, já. Já sim. Já coloquei também. Ok. Então, acho que as palavras são essas, né? Então, a palavra
que se sobressaiu aqui foi tristeza. Que realmente, né, acho que a sensação maior, né, ao ouvir esse poema é a tristeza mesmo, né? Mas saíram outros, como angústia, ou seja, sensações, mas eu não sei se eu posso chamar de sensações ruins. O que vocês acham? A Maria Fernanda falou que não, mas faz tempo, deixa. Ok? Então, deu para ter algumas sensações enquanto ouvia, certo? Mas é um poema bem forte, né? O que vocês acharam? Sim, bem forte. E deu para perceber as características do cordel dentro da leitura? Sim, sim. Que a gente conversou, deu? Ok. Agora, vou mostrar uma... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Espera. Agora, vou mostrar para vocês um negócio que não é tão legal, mas é necessário. Mas não é difícil. Como que a gente faz a escansão dos versos? E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Alguém já fez isso na vida? Escansão de verso? Já, né? Já onde? Comigo não foi. Eu fiz no primeiro ano, acho. Tá. É que isso começa lá no classicismo, né? Quando a gente tá vendo Camões, lá no classicismo, isso aparece bastante. Mas assim, eu coloquei, coloquei uma estrofezinha, né, do poema que vocês ouviram, ó. Gente que eu não conhecia, a casa tinha invadido. No quarto em que o pai dormia, eu vi mãe, corpo estendido. Então, o que eu percebo, ó? Dormir, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, conhecia com dormia, né? Invadido com estendido. Então, eu tenho aqui um esquema de rima estabelecido. Perceberam? E isso causa impacto na hora da recitação, não causa? Vocês não acham que a recitação fica mais interessante quando contém um esquema de rima assim elaborado? Prende mais a minha atenção, sempre. Acho que prende atenção, né? Uhum. Só que não é só isso. Se eu for perceber, todos os versos desse poema contêm 7 sílabas poéticas. 7. Isso eu chamo de redondilha maior, né? Mas como é que eu vou fazer a divisão silábica dos versos? Eu não faço a divisão igual eu separo sílabas, lá sei lá, na primeira, segunda série, a gente aprendeu a separar sílabas. Lembra disso? Sim, sim. Mas a divisão da sílaba poética, ela é diferente porque eu enxergo o verso como se fosse uma única palavra e não enxergo as palavras isoladas. Então, eu basicamente vou dividir conforme eu falo. A forma como eu falo é muito importante para na hora que eu for de fazer essa escansão. Então, por exemplo, aqui, ó, gente que eu não conhecia. Gente, ok, dividi. Mas aqui, ó, que eu não conhecia, na hora que eu falo que eu não conhecia, na fala eu não tendo a juntar esses dois es, ou eu falo dois es. Ó, gente que eu não conhecia. Praticamente esses dois es, eles ficam juntos na hora que eu vou falar. Então, na hora de fazer a divisão silábica aqui, eu junto e chamo isso de elisão. Chamo de elisão, essa junção. E aí eu considero como uma única sílaba. Então, se eu for ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, a casa tinha invadido. Eu tenho uma elisão aqui também, ó. Eu geralmente tenho elisão quando eu tenho duas vogais. Geralmente não, sempre que existir duas vogais entre uma palavra e outra, como eu, na fala, tendo a juntar, aí acontece uma elisão. Olha, a casa tinha invadido. Eu não falo a casa tinha
invadido. Eu tendo a juntar isso. Ó, a casa tinha invadido. Então, existe essa junção, que aí eu considero como uma única sílaba. Também chamo de elisão. Olha, no quarto em que o pai dormia, tenho duas elisões aqui, ó. No quarto em que o pai dormia, eu tenho uma elisão, no quarto em, né, e que o pai dormia. Esse e o também eu tendo a juntar na hora da fala. Então, sempre que vocês perceberem que uma palavra termina com vogal e a outra inicia com vogal, vai acontecer essa elisão, e aí eu considero uma única sílaba. E eu chamo de essas sílabas eu chamo de sílabas poéticas, tá? Ó, eu vi mãe, corpo estendido. Aqui eu tenho, ó, corpo com estendido. Uma palavra termina com vogal, a outra começa com vogal. E aí eu faço a junção, porque na hora de falar é assim que acontece. Eu vi mãe, corpo estendido. O corpo estendido. Ok? Ficou confuso? Ou deu para saber, assim, como que isso acontece? Não, deu pra entender sim, prof. Alguém não entendeu? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eu conto a última palavra, eu só conto até a sílaba mais forte, a sílaba tônica, certo? Então, por exemplo, a gente que eu não conhecia, esse cia é a sílaba mais forte, então eu conto até ela, certo? Como é que eu vou saber qual que é a sílaba mais forte? Se você não souber, mas você grita a palavra. Quando você grita a palavra, você vai saber a sílaba que você demora mais para falar. Então, se eu for gritar a palavra conhecia, eu percebo que é o cia. Então, ela é a mais forte. Mas no verso de baixo aqui, ó, a casa tinha invadido. A palavra invadido, qual que é a sílaba mais forte? Invadido, é o di. Então, por isso que eu só conto até o di. Porque se eu contasse o do aqui também, aí teriam 8 sílabas poéticas. Mas eu não conto, eu só conto até a sílaba mais forte. A casa tinha invadido. Como dido é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, então eu conto só até ela. Ok? Ó, no quarto em que o pai dormia. O dormia, o mia é a mais forte. Então, eu conto até o mia. Mas aqui, ó, estendido é a mesma coisa de invadido. O dia é a sílaba mais forte. Então, eu só conto até ela. E aí vão dar 7 sílabas poéticas. Ok? Ok. Não é um assunto tão legalzinho assim, mas vocês precisam saber disso. Alguém não entendeu como que eu faço a separação? O que é uma elisão? Não, eu entendi, tranquilo. Tudo bem? Luísa? A Luísa, ela teve que sair, ela disse lá no chat. Daniels? Entendi. Tô aqui, entendi. Maria Fernanda, Marília, Liliane, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tranquilo, Claro? tranquilo. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui para a gente fazer juntos a divisão. É um texto chamado A Triste Partida, do Patativa do Assaré. Também é a literatura de cordel. E aí eu gostaria que nós fizéssemos juntos a divisão dessas sílabas aqui, ó. Porque no próximo formulário que eu vou montar para vocês, vai ter uns versinhos lá para vocês fazerem a escansão. Ok? Ok. Vamos fazer? Bora. Então, escolhe uma cor. Sei lá, roxo. Roxo. Ok. Vamos tentar aqui, ó. Como é? Eu vou fazendo o que vocês forem me falando. Como é que eu vou separar aqui, ó? Nós vamos a São Paulo. Nós, né? Nós. Van. E aqui? Mozart. Aqui eu tenho Elisão. Eu acho que sim. Eu junto na hora de falar, né? Nós vamos a São. Pá. Qual que é a sílaba mais forte? Pau. É pau? Vamos a São Paulo. É, São Paulo. É essa, né? Então eu só conto até aqui. Ok? Quantas sílabas tem? 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 sílabas poéticas. Então, é uma redondilha menor.
A gente viu anteriormente com 7, né? Que eu chamo de redondilha maior. Mas aqui ele usou a redondilha menor, ele usou só 5 sílabas para cada verso. Então, se eu percebi que aqui tem 5 sílabas, os outros versos também tem que ter 5 sílabas. Porque é um padrão, certo? Vamos tentar fazer a divisão dos outros? Bora. Como é que fica aqui? Que a, eu acho que aqui, que QA, a, né? Porque que aqui a. junta, né? Vogal Aham. com vogal, ó. Eu falei vogal com vogal, gente, mas assim, ó, percebam que aqui, ó, juntou também, ó. Vamos usar. Por quê? Porque juntou com a vogal aqui na hora de falar, então também considero, tá bom? Consoante com vogal, mas na hora de falar, se eu percebo a junção, aí eu considero elisão também. QA, Coi. Za. Está aí direto, não, professor? Agora eu tô em dúvida. mas aqui coisa está, eu junto, aqui, ó, Que a coisa. É, eu acho que sim. duas vogais, né? Que a coisa está. Feia. Qual que é a sílaba mais forte? Fe ou ia? Feia. É ia. Não, é fe, né? É Fe. fe? Ah, é verdade, é fe, é fe. Então É muito confuso isso. eu só conto até aqui, ó. Quantas sílabas tem? Se não deu 5, a gente fez alguma coisa errada. Deu 5? Deu 5. 3. Então tá certinho. 5 sílabas. Igual o primeiro. Vamos fazer aqui o do. Esse penúltimo. Como fica? Por terra seria que seria junto? Seria Por ali? aqui, se eu estivesse separando sílabas normais, eu separaria os 2 R's. Lembra? Na forma tradicional eu separo. Mas Sim, aqui sim. não, porque é do jeito que eu falo, tá? Então, porté, aqui, vai juntar? Por terra. RR então, né? TR. É. Tudo junto, na real, né? Qual que eu junto aqui? Por terras ali. Putz, agora eu não sei. Junta. Aqui, ó, Elisão. É, Terras então. alheias. A, Lhe. lhe. Alheias. Alguma coisa tá errada aí. Quantas sílabas tá dando? 1, 2, 3, 4. É, tá errado, professora. Porque o lhe é a tônica, né? Aqui a gente separa também. E aí fica só terras alheias. Ah, agora sim. Acho que é assim. É, agora dá certo. Porque teve a Elisão aqui, Aham. certo? Agora temos 5, porque termina no lhe. a mais forte é o lhe, alheias, certo? Vamos então. Correto. E o último? Nós Nós vamos. Nós vamos vos. Qual que é a sílaba mais vá. forte aqui? Vagar? Lugar? Acho Qual que é que o é a sílaba gar. mais forte? É o gar. Não, O é o, gar, vagar, é o vagar, é o né? vagar. É o gar, é o gar. Então eu conto até a última. Não tem elisão nesse caso. A minha sílaba mais forte é a última mesmo, certo? E quantas sílabas eu tenho aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5 também. Igual os outros. E tem o esquema de rima. Tem esquema de rima? Acho que não. Esquema de rima não tem nesse caso. Mas eu tenho 5 sílabas em cada verso. Já foi pré-estabelecido. Para que na hora da recitação fique mais atraente. Ok? Ok. Tudo certo? Alguém ficou com dúvida aqui, gente? Por mim tá tranquilo. Tranquilo, prof. Eu tenho mais um Mentimeter pra gente fazer. Peraí. Que é a segunda apresentação.
E aí eu pergunto quais são as principais características da literatura de cordel. Vocês podem colocar para mim? A gente vê como é que forma, se isso ficou na cabeça de vocês, ou o que mais ficou Sim, sim. embutido na cabeça de vocês. Então, preenche lá para a gente ver como é que ficou. E eu vou apresentar aqui. Cangaço, Nordeste, cordão, ok. Rima. Sotaque. Escrita com rima, ok. Elisão. Varal, escrita com rima, cordão, sílaba, sotaque. Sistema de rimas, sílabas, escrita com rima, cordão, elisão, varal. Tem mais que sair de novo. Sílaba, sotaque, cangaço, nordeste, sistema de rimas, varal, elisão, cordão, varal, rima, elisão. Elisão subiu ali, mais de uma pessoa colocou. Ok, todo mundo colocou? Tem gente colocando ainda? Eu já coloquei. Já? Alguém não colocou? Gabriel, Daniel, Marília, Maria Fernanda. Já. Certo? Ok. Depois eu vou mandar no grupo vou importar essas coisas e mando no grupo para vocês. Mas é isso, gente. Fizemos aqui a escansão do verso, espero que tenha ficado claro, né, que vocês consigam minimamente fazer a escansão daqui para frente. E foi essa a aula de hoje. Obrigada pela presença. Tchau, Obrigado, gente. professora. Valeu, viu? Tchau, galera. Bom fim de dia, professora. Tchau, gente. Tchau, professora. Gostaram? Gostei. Gostei sim, professora. A gente faz mais negócio com Mentimeter, acho que é Mentimeter o nome, né?